A paz do Senhor, bros! Tudo bom com vocês? Mais uma história pra ser contada aqui nesse canal. Então, já pega a sua pipoca, já senta num lugar confortável, mas se você estiver assistindo no metrô, no ônibus, primeiramente toma cuidado, tá? Porque se você não sabe, aconteceu uma coisa bem sinistra comigo no metrô. Você pode assistir nesse vídeo aqui e infelizmente você não vai ter pipoca, né? Mas fica aí que eu quero contar a história de quando eu quase saí da igreja. Porque se você não sabe, eu também já contei uma história aqui de quando eu quase saí da igreja, quando eu era adolescente. E você pode assistir essa história aqui para entender o que aconteceu, mas infelizmente não é a mesma história, é uma história completamente diferente e infelizmente também ela aconteceu há muito menos tempo. Eu amo ouvir o testemunho das pessoas que nasceram na igreja, que nem eu, que nasceram na igreja é um termo feio, né? Mas que cresceram na igreja desde sempre. Eu amo ouvir quando as pessoas falam, eu sempre estive nos caminhos do Senhor, eu nunca quis sair, mas infelizmente essa não é a minha história. Isso aconteceu em 2017, se eu não me engano. 2017, lembrem que foi o meu ano trash, né? Eu comecei a ter crise de ansiedade, eu tava mal pra caramba, foi onde eu mais bati a cabeça nas portas, nas paredes, em tudo que você ia imaginar, eu tava batendo a cabeça. Foi o ano que eu mais briguei com Deus. Foi um ano assim, treva. Tava acontecendo muita coisa estranha, eu tava me desentendendo muito com a minha liderança. E entendam que eu tô usando o termo liderança aqui pra generalizar e pra não usar os termos reais dessas pessoas, porque eu acho que ainda não é o tempo de eu falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, dando termos aos bois, mas eu preciso primeiro que o defunto esfrie, se é que vocês me entendem, sabe? Então vamos continuar com o genérico de liderança. Então esperem aí, orem junto comigo, porque eu quero que seja no momento certo, no tempo certo, e que não seja algo de mim, mas que seja o momento certo pra esse vídeo com esse tema tão delicado que eu quero fazer saia pra todos nós. E eu tava com problemas brabos com a minha liderança. Com um dos meus líderes eu tava com problemas há mais de 3 anos. Esse problema se estendeu até 2018. Em 2018 eu tava completando 4 anos. E eu tava muito mal, numa época muito mal, em que eu tava, não vou dizer depressivo e deprimido, porque eu já passei por isso. Vocês podem ver toda a playlist do Setembro Amarelo em que eu contei a minha história. Então eu sei o que é realmente estar deprimido, estar depressivo. Então não chegou a ser essa depressão. Era uma tristeza mesmo, algo que me incomodava, porque eu tava muito ansioso já naquela época. Eu já tava começando a demonstrar algumas atitudes em consequência da ansiedade. E aí o que aconteceu é que eu tava muito mal mesmo. E calhou que quando essa situação aconteceu, foi na minha folga do louvor. Como assim? Na época a gente tava com bastantes ministros de louvor aqui na igreja e a gente ministrava um mês sim, um mês não, porque dava pra revezar com todo mundo. E era o meu mês não, vamos dizer assim. Então eu já tinha ministrado no mês anterior e era o meu mês de não precisar ministrar. O que foi ótimo pra mim, porque eu realmente tava num mês ruim e eu tava muito pensando assim, graças a Deus, eu não vou ministrar louvor esse mês porque eu não tenho que passar pras pessoas. Eu tô mal e eu não quero ser pedra de tropeço pras pessoas. Eu não quero subir lá do jeito que eu tô, porque eu sei que eu vou mais atrapalhar do que ajudar. Eu não quero. Eu tinha essa consciência de que do jeito que eu tava, era melhor eu ficar quieto, arrumar a bagunça da minha casa, pra depois querer subir de novo e falar e ter oportunidade de fala, né? Chegou que nós estávamos numa EBD. Se você não sabe o que é EBD, Escola Bíblica Dominical, e se você não sabe, é porque provavelmente sua igreja não faz. E se sua igreja não faz, repensa essa igreja, tá? Porque igreja que não tem Escola Bíblica Dominical, a gente repensa muito, porque é um dos momentos mais importantes, o lugar onde a gente aprende um pouco mais sobre a Bíblia. É um lugar onde a gente consegue trocar experiências, perguntar, trocar informações, e é muito importante, viu? De verdade, é muito diferente de um culto. Num culto você não vai parar o pregador pra fazer uma pergunta, putz, não entendi. Não, na EBD você consegue. E aí a gente tava na sala dos jovens, era a minha época ainda de sentado na sala, em que eu não dava aula ainda pros adolescentes. Eu comecei a dar aula pros adolescentes, se eu não me engano, foi na metade de 2017. E aí eu lembro que eu tava lá na sala dos jovens, um irmão, diácono, chegou pra pedir alguém dos jovens pra fazer a palavra da oferta no encerramento da EBD. Como que a gente fazia? Tinha a EBD, o pessoal ia direto pras salas, terminava a EBD, a gente ia pra dentro da igreja, cantava 2 músicas, tirava a oferta e mandava todo mundo embora. Essa era mais ou menos a nossa liturgia. Cada sala fazia a palavra da oferta num domingo. E aí ele perguntou pro pessoal dos jovens quem ia querer fazer e tal. E aí começa, aponta um, aponta outro, aponta o outro. E eu lembro que eu fiquei quieto, porque eu fiquei, eu não vou apontar ninguém. Olha o que eu já pensei. Eu fiquei, eu não vou apontar ninguém, porque se eu apontar alguém, isso vai dar o direito de alguém me apontar. E eu não quero falar. Eu não estou em condições de pegar e falar sobre nada. Eu não quero falar sobre nada. Se eu falar sobre alguma coisa, eu posso ser pedra de tropeço na vida dos meus irmãos. Eu não quero. Vou ficar quieto aqui, não vou apontar ninguém, pra que ninguém me aponte. Até que lembraram do meu pai. E se você não sabe, eu tenho um vídeo aqui que eu falo da questão de ser filho de presbítero. Se você não sabe, é novo no canal, eu sou filho de presbítero. Você pode assistir esse vídeo clicando aqui. E aí eu lembro que apontaram pra mim, tem que ser o Daniel, porque ele é filho do presbítero Daniel. E se quer me tirar do sério, é
falar que eu tenho que fazer alguma coisa, ou porque eu deveria ter feito alguma coisa, ou porque eu tenho alguma coisa, porque eu sou filho do meu pai. Meu sangue já ferveu. Fiquei assim, Daniel, segura as pontas, vamos na maior, vamos na maior. Aí eu lembro que eu fiquei, não, gente, não, chama outro, não quero. Fulano, já que tinha me apontado, eu apontei. Eu fiquei, não, e fulano? Fulano não sei o que. E o pessoal, não, tem que ser o Daniel, tem que ser o Daniel. Eu lembro que eu comecei a me irritar. Na época, era a minha amiga, que era líder dos jovens, e ela sabia de todo esse contexto, né, de toda a complexidade que eu tava naquele momento. E eu lembro dela olhando pra mim, e eu a ponto de explodir, eu tava, Jesus, socorro. Jesus me defende, Jesus me translada, Jesus me teletransporta, Jesus faz alguma coisa, Jesus volta agora. Porque eu tava a ponto de estourar. E eu tava assim, desesperado, porque as pessoas não paravam de apontar. Tava muito pilhado, porque dentro de mim eu já começava a responder, tipo, cara, eu falei que eu não quero. Por que ao invés deles simplesmente ficarem apontando, mesmo eu falando que eu não quero, por que não me pergunta por que eu não quero? Nenhuma dessas pessoas se preocupou em querer saber o porquê que eu não queria. E não era por um motivo banal, não era frescura, não era porque, eu tava tendo acesso, que eu tava tendo estrelismo, não. Eu tinha um motivo, eu tinha um porquê que eu não queria falar. Não queria falar porque eu não estava em condições de falar. Eu não tinha o que falar. Eu estava mal. Eu não queria chegar lá e, do jeito que eu estava, ser pedra na vida de alguém. Era uma coisa que reverberava muito em mim. Eu não quero ser pedra. Eu não quero atrapalhar a vida de ninguém. Eu não tô em condições. E quando a gente não tá em condições, as coisas podem dar ruim. Então eu tinha muito esse temor. E eu fiquei, mano, por que não me perguntam por que eu não quero? Por que só estão falando assim? E aí eu lembro que, ficaram falando. Eu estourei. Eu aguentei, mas uma hora o balão estourou e eu dei um grito. Eu não vou falar! Vamos continuar a aula! Ficou aquele climão, aquela torta de climão que eu ofereci ali. E aí eu lembro que o outro líder, que estava lá na mesma sala, nós estávamos falando do cara de Bethesda, do cara do tanque de Bethesda, e a gente tava falando sobre isso, do cara que ficava respondendo as coisas que Jesus não tinha perguntado, né? Tipo, o que você quer que eu faça? Aí ele mete uma outra resposta que não tem nada a ver com a pergunta de Jesus. Um dia eu quero falar sobre isso com vocês também, que é muito interessante essa passagem que a gente teve naquela fatídica aula. E aí a gente tava falando sobre isso. Aí aquele outro líder que nunca se importou em querer saber como eu tava, nunca me perguntou como que você tá, desgraçado. Nunca. Ele virou e falou, tá vendo aí, né? É o cara do tanque de Bethesda que não quer receber a bênção de Deus. Um rolê assim. Eu apaguei na minha cabeça. Mas um rolê assim. Eu sei que ele foi muito desleixado assim. Eu lembro que eu fiquei assim, Jesus, é uma ótima hora do Senhor voltar. Porque a nossa sala dos jovens, ela tem tipo um grafiato na parede. Minha vontade era pegar a cara daquele homem e sair esfregando naquele grafiato. Mas esfregando até sair a carne. Eu tava assim, me segurando na cadeira, que eu ia voar em cima daquele homem. Eu tava, mano, era tua obrigação. O mínimo que você podia fazer era querer saber como eu tava. Você nunca se preocupou comigo. Você não teve a pachorra de olhar na minha cara e perguntar o porquê que eu não queria falar. Sendo que eu tinha um motivo plausível. Que eu tava preocupado com meus irmãos. Porque se eu não tô bem, eu não vou subir lá pra fazer nada. Pra falar nada. Se eu não tô em condições pra isso. A gente tem que ter, né? Discernimento às vezes. Entendimento de como que você tá. Se tá em condições ou não. E era um momento bad da minha vida. Um momento tenso. E aí o cara me faz uma dessa. Me fala como que se eu tivesse como o cara de Bethesda. Que não queria a bênção de Deus. Que queria dar migué em Deus. Eu fiquei, mano, eu sou uma pessoa que quando eu fico com muita raiva, eu choro de raiva. E eu lembro que eu comecei a segurar. Eu fiquei, aqui não. E eu lembro que eu segurando o choro. E eu lembro que eu tava assim, estourando de ódio, de raiva. E eu segurando aí, escorri uma lágrima. Eu já vinha assim, já tentava tirar e tal. E aí eu lembro que quando acabou a aula, eu cheguei na minha mãe tava dando aula pras crianças. Não dando aula, ela estava na sala das crianças. Eu cheguei nela, eu olhei pra ela com meu olho cheio de lágrimas. Eu só falei, eu vou embora. Minha mãe assim, ó, ela pega as coisas no ar. Ela falou, tá, vai. E aí eu fui, peguei meu Uber e fui pra casa chorando. O cara do Uber, assim, me escondi bem atrás do banco do motorista pro homem não me ver chorando. Porque eu fui chorando da igreja até em casa. E aí chegaram meus pais em casa, eles falaram, o que aconteceu? Aí eu contei tudo isso, né? Contei o rolê, contei do irmão que... Foi o irmão, o diácono, que falou, quem tem que falar é o Daniel, porque ele é filho de presbítero. Falei do meu líder lá que perdeu a chance de calar a boca. Falei do professor DBD também, que saiu pela tangente e fingiu demência. E eu lembro que eu falando e eu chorava, porque eu fiquei, ninguém se importou em querer saber como eu tava. Ninguém quis saber o porquê que eu não estava querendo falar. As pessoas colocam sobre mim uma responsabilidade que não é minha. E eu virei pro meu pai e falei, você é presbítero, eu não sou. Eu não tenho
tenho obrigação de presbítero, eu não tenho que fazer nada porque eu sou filho do presbítero. Eu sou um indivíduo, uma pessoa, um filho de Deus antes de qualquer outra coisa. Eu não tenho que fazer absolutamente nada por tua causa. Eu não tenho que ter essa responsabilidade e esse peso que não é meu. E eu rasguei. Meus pais sabiam também do que eu tava passando. Foi a época que eu tava desempregado, que eu tava começando a entrar em parafuso comigo mesmo. Então, foi muito assim, meus pais estavam muito por dentro da situação porque eles estavam muito próximos de mim. Foi a época que os meus amigos sumiram. Os amigos, assim, que eu contava, que eu podia desabafar, sumiram. Foi a época que começaram a sumir. E foi a época que Deus me botou no deserto. Então, eu tava numa confusão dentro da minha cabeça. Tava muito doida. E eu lembro que eu comecei a contar. Fiquei, gente, vocês sabem como eu tô. E ele nunca me perguntou, ele nunca me mandou um recado, ele nunca chegou no meu BD, num culto, perguntou, tipo, oi, como que você tá? Era sempre cobrança, em cima de cobrança. Eu fiquei, mano, eu não tô aguentando mais. Eu não piso mais naquela igreja. Só que, pensa, eu tava falando isso chorando aos prantos, de soluçar. Aí meus pais olharam assim, aí meus pais falaram, e se a gente for pra igreja de tal? Que é a mesma denominação, mas de outro bairro. Infelizmente, eu tinha um amigo que era daquela igreja. Então eu já sabia todos dos podres. E eu sabia que eu ia trocar 6 por meia dúzia, sabe? Os mesmos problemas que eu tinha na minha, eu ia ter lá. Eu sei que mudar de igreja não é uma opção na questão de, tipo, eu sei que vai ter problemas em qualquer outro lugar que eu for. Eu sabia disso, eu não tava na ingenuidade de, eu vou encontrar a igreja perfeita. Não, eu sabia que onde tinha gente ia ter problema. Só que eu tava recebendo tanto tapa do mesmo lugar, do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma liderança, que eu já cheguei num ponto que eu tava cheio, que eu tava cansado. Eu virava pros meus pais e falava, gente, eu quero mudar de igreja, porque aí vai demorar um pouco mais para as pessoas implicarem comigo. Porque enquanto eu tiver novo, eu vou ser um estranho ali. Mas aí eu sei que vai demorar pelo menos uns 2, 3 anos pra começar a implicar. E se implicar vai ser outras pessoas. Então vai ser de boa, vai dar aquela oxigenada no rolê. Então era isso que eu queria. Eu queria mudar os problemas, as pessoas, os problemas. Eu sabia que ia ter, mas eu queria mudar as pessoas, que fossem outras. E eu lembro que eu fiquei tipo, não, eu vou visitar uma que tinha perto de casa. Eu fiquei mais pra lá, eu não volto mais. E eu falei, eu tô cheio dessa liderança que quando fala que se importa com as pessoas, mas que na hora do vamos ver isso é só discurso vazio, que não é colocado em ação, sabe? Eu tô cheio, eu enchi, eu quero outra liderança. Eu sei que essa outra liderança pode ser hipócrita tanto quanto, mas é uma outra liderança que eu não conheço. Então vai demorar pra eu perceber, vai demorar pra eu ver os problemas e vai demorar pra eu ter problema com eles. E eu lembro que meus pais, eles são muito sábios, né? Então nesses meus momentos de surto, eles sempre ficam muito quietos, eles falam muito pouco e eles engolem muito e eu sei que eles oram por esses momentos, por essas coisas, porque se eles falassem qualquer coisa, não era o momento de falar, sabe? Porque eu tava com a cabeça quente e não ia adiantar, não ia absorver nada e naquele domingo a gente não foi na igreja à noite. E eu fiquei um mês sem ir na igreja. O mês inteiro de julho eu não apareci em nenhum momento. E a única pessoa que me mandou um recado perguntando do que aconteceu foi a minha líder, que era minha amiga, que sabia do que tava acontecendo. Aí ela me mandou um dia um recado, ela falou, por que você não tá indo? Aí eu falei, por causa disso, por causa daquele dia, por causa disso, e eu joguei pra ela, e ela já tava ciente do que tava acontecendo. Aí ela, tá, beleza, né? Mas assim, um outro líder, que não era o líder que tava dentro da sala comigo, era o outro líder, foi me mandar um recado depois de 1 mês e meio quase, quando eu já tinha voltado pra igreja. E aí eu lembro que foi 1 mês que eu não visitei nenhuma igreja, eu falei que ia visitar, mas no final não visitei, porque em nenhum momento eu tava realmente pensando em largar, em não ir em lugar nenhum, porque eu sabia da importância de estar dentro de um corpo, de ter pessoas pra me ajudarem, de eu poder ajudar essas pessoas. Então, abandonar a igreja tava fora de cogitação, abandonar Deus tava fora de cogitação, eu só queria mudar. Eu fiquei esse mês fora. E eu lembro que foi 1 mês que, se eu não me engano, meus pais também não foram na igreja. Ou minha mãe não foi, alguma coisa assim. Mas eles me apoiaram nisso porque era uma coisa que meus pais também já estavam cheios. Porque meus pais viam as mesmas coisas acontecendo comigo, com as mesmas pessoas. Então chegou num ponto assim que meus pais já estavam cheios também. E eu lembro que depois desse 1 mês, eu lembro que minha mãe conversava muito comigo. Eu lembro que minha mãe ficava tipo, ô filho, não vamos sair, ô filho. Assim, quando eu tava mais de boa. Ela vinha, né, ô filho, vamos aguentar. Filho, a gente não tá lá por causa de homem. Filho, a gente não tá lá pra agradar ninguém. A gente tá lá por causa de Jesus. Não vamos sair por causa de homem. Vamos lá e vamos dar a volta por cima. Vamos mostrar pro diabo que ele não conseguiu, que ele não vai tirar a gente de lá, que a gente só vai sair de lá quando Deus mandar a gente sair. Filho, vamos aguentar mais um pouco. Vamos andar a outra milha. Vamos, filho, vamos continuar. Vamos insistir, vamos persistir. A gente tá com você, não sei o quê. Eu lembro que depois desse mês eu voltei. E aí, no dia que o outro líder mandou o recado, era um dia que eu tava no Data Show, que é na nossa galeria. Aí eu fiquei, que pena. No dia que você resolve lembrar que eu existo, eu tava no Data Show e você não viu. E eu lembro que eu fiquei muito bravo. Porque eu fiquei, olha, 1 mês e tanto depois. E olha, o cara foi lembrar que eu existo 1 mês depois. E eu lembro que hoje, olhando já 1 ano e tanto
pra frente, eu vejo como essa situação foi importante pra mim, porque reforçou mais uma vez dentro de mim que eu não tô na igreja por causa de homem. E mesmo quando eu queria mudar, quando eu queria trocar de igreja, quando eu queria conhecer outra igreja, eu tinha a concepção de que eu não ia encontrar a igreja perfeita. Eu ia encontrar uma igreja com pessoas e logo onde tem pessoas tem problemas. A única coisa que eu queria era demorar um pouquinho mais pra perceber os problemas, porque querendo ou não, quando você tá 24 anos na mesma igreja, você já sabe muito bem dos problemas, você já sabe de onde veio os problemas, às vezes os problemas vêm do mesmo lugar. Então assim, eu queria outros problemas. Foi um momento assim que nós como família ficamos mais próximos, porque meus pais todo o tempo tiveram ali me cercando, e talvez os seus pais não estejam te cercando nesse momento que você também tá em crise de querer sair da igreja. Às vezes aconteceu também alguma coisa com o seu líder, com o seu pastor, com sei lá que pessoa, presbítero, diácono, alguma coisa aconteceu com você que tá também querendo fazer você sair da igreja. E não tem direção nenhuma, você vai sair magoado, você vai sair chateado, não é questão de você vai mudar de igreja porque você mudou de lugar, de cidade, você vai sair porque você tá chateado, e sair porque nós estamos chateados não é um motivo plausível. Tem tanta igreja que tá nascendo porque brigou com outro pastor, porque brigou com alguém, aí cria e monta uma outra igreja por causa de uma mágoa. A gente não foi feito pra criar coisas a partir da mágoa, ou pra mudar coisas por causa de mágoas. A gente foi feito pra tratar essas mágoas, pra curar essas mágoas através do sangue de Jesus. Então, sair por causa de uma mágoa, por causa de uma ferida, não é um motivo bom, mesmo que doa. Eu não tô falando que não dói, dói pra caramba. Você quer matar a pessoa, você quer pegar a cara dela e esfregar no grafiato, você quer quebrar as pernas dele, ver torturar, assim, eu sei. Mas a gente sair da comunhão das pessoas que se importam com você por causa de uma outra pessoa, não é motivo plausível. Às vezes Deus vai te direcionar pra você ir pra outra comunidade. Às vezes você vai ter que mudar de cidade, às vezes você vai ter que mudar de estado, de bairro, não sei, você vai precisar mudar. São outras situações. Mas sair por causa de mágoa não é a solução pra você. Porque a sua mágoa vai ficar aí, ela não vai ser tratada, ela não vai ser curada. E ficar na mesma igreja, ter que olhar pra cara da mesma liderança, mesmo com ódio, foi fundamental pra minha cura, porque eu conseguia perceber que eu não tava curado ainda. Se eu tivesse numa outra igreja, eu ia esquecer da minha liderança antiga. E provavelmente eu não ia ter conseguido superar. Eu não ia ter conseguido perdoar eles. Porque eu ia simplesmente esquecer. Eu ia botar a gaze no meu machucado, só que sem tratar. Só que qualquer momento que eu puxasse essa gaze, ela ia abrir de novo a ferida. Então, quando a gente fica, mesmo quando doeu, mesmo quando a gente tá mal pra caramba, isso é um tratamento de Deus com a gente. Não é porque Deus quer te ver sofrer, não. Mas é porque ele quer tratar a ferida. E ele joga o mertiolate do céu que arde pra caramba mesmo. Mas vai curar, vai limpar. Não desista, não saia dessa igreja porque você brigou com A, porque você brigou com B, porque B foi um babaca com você, porque C não se importa com você. Ainda não. Espera a sua ferida ficar limpa. Espera você conseguir liberar perdão pra essas pessoas. E aí, se for pra você sair, você vai sair em paz e Deus vai te abençoar. Mas a gente sair com raiva, a gente sair com mágoa, não dá certo. Fazer as coisas pela raiva e pela mágoa não dá certo. Então, insista um pouco mais. Vai doer, vai doer. Se você tiver pessoas dentro da igreja que podem te ajudar, se aproxime delas pra elas te ajudarem. E mais que isso, se aproxime de Deus pra ele te ajudar. Porque eu lembro que nesse momento, e a partir desse momento, Deus começou a levantar muita gente pra orar por mim. Porque em julho eu vivi essa situação. Em setembro, eu tava tendo a minha primeira crise de ansiedade. E depois da minha primeira crise, eu fui parar só em março de 2018. Então, a partir daquele momento, Deus começou a levantar pessoas pra orarem por mim. Pessoas que eu não fazia ideia. Que eu já contei, acho que aqui num vídeo, que eu vou deixar linkado aqui. Foi incrível, porque Deus começou a levantar pessoas pra me segurarem, pra me manterem de pé, pra darem sustento pros meus pais. Porque o negócio tava tão feio, eu tinha tanta coisa pra arrumar, eu tinha tanta coisa pra ser limpa e tratada dentro da minha vida, pra eu conseguir fazer o que Deus queria que eu fizesse, pra fluir no meu propósito, que Deus levantou um exército, assim, pra ficar na retaguarda. Pessoas que eu fui descobrir depois, só. Pessoas que, em alguns cultos, em alguns momentos, falavam: Deus me levantou pra orar por você. Deus me incomodou pra orar por você, eu tô orando por você. Pessoas que eu não fazia ideia. E começou a partir desse momento. Porque ali, Deus começou a tratar comigo no lugar que eu realmente precisava, no lugar que era mais escuro pra mim, no lugar que era mais difícil pra mim. Deus começou a futricar mesmo. Foi muito importante a minha permanência na mesma igreja. Porque, foi o que eu falei, era difícil e era um gigante que eu tinha que matar por domingo. Que era difícil olhar pra cara daquelas pessoas. Era difícil pra caramba ver que as pessoas estavam agindo normal. Sendo que elas tinham praticamente me destruído, sendo que praticamente elas tinham acabado comigo, elas não se importavam comigo, elas não se importavam com a minha dor. Hoje, essa dor que eu vivi naquele dia é pequena, mas como eu já falei pra vocês, era real naquele momento, era pra ser sentida naquele momento. Hoje eu tenho uma outra vivência, hoje eu estou mais maduro, hoje eu estou mais crescido, mais evoluído, porque a gente evolui, a gente cresce, a gente muda, conforme o tempo vai passando, conforme Deus vai ensinando as coisas pra gente. Então, realmente, eu olho pra trás hoje e fico, nossa, não era pra tanto.
tanto. Mas aquele momento pra mim era, porque eu já tava numa bola de neve horrorosa. Eu só tava precisando daquele estalinho, sabe, do estopim pra desencadear aquilo que desencadeou. Então, às vezes, você ainda tá precisando desse estopim pra você desencadear o que eu desencadeei, ou já aconteceu com você, a bomba já estourou. Só que é o apelo que eu faço pra você. Não saia da igreja ainda. Se você ainda tiver com raiva, se você ainda tiver com mágoa, se você ainda tiver com qualquer problema, qualquer sentimento ruim em relação a alguém ou a alguma situação, não saia ainda. Ore pra Deus. Deus, cura o meu coração. Limpa o meu coração dessas mágoas e dessa raiva e me ajuda a liberar perdão por fulano, por beltrano, por ciclano que fez isso, isso, isso. Peça ajuda ao Espírito Santo. E quando ele te curar, se ainda você tiver a vontade, ou se for a direção de você mudar de comunidade, de você ir pra outra comunidade, às vezes da mesma denominação, só que em outro bairro, ou até trocar de denominação, aí você faça. Porque você não vai estar sendo movido pelo ódio, você não vai estar sendo movido pela tristeza, e você não vai estar sendo movido pela angústia, ou pela raiva, ou pela mágoa. Você vai estar neutro de sentimentos. A gente não pode fazer nada estando muito feliz ou muito triste. Porque quando a gente tá muito feliz ou muito triste, a gente não vê as coisas com clareza. Então a gente precisa estar neutro pra tomar essas decisões. Então quando você estiver nesse estado de neutralidade, aí você vai conseguir ver o que você quer. Ou qual é a direção de Deus pra você. É continuar naquele lugar, ou é ir pra outro lugar e ser bênção naquele outro lugar. Se for pra ficar, é pra viver uma nova história. Não é pra você ficar remoendo aquela situação. Se for pra contar sobre aquela situação, é pra fazer que nem eu tô fazendo. Pra que seja um testemunho pra vida de outras pessoas. Não pra você ficar apontando o dedo pra A, o dedo pra B, o dedo pra C. Entendeu? Que seja pra você ser um testemunho. Pra que outras pessoas possam ser impactadas por aquilo que você viveu. Se for necessário você precisar não ir na igreja durante um mês, que nem eu tive que fazer, faz. É mais aceitável isso do que você tomar qualquer decisão de cabeça quente. Respira. Se cerque de pessoas sábias, idôneas, pra te aconselharem. Pra que você não tome uma decisão que você vai se arrepender. Uma decisão que vai ser maldição na tua vida. Porque nada que a gente faz pautado na mágoa dá certo. Coisa plantada na mágoa não frutifica. Então que isso não aconteça na sua vida. Amém? Se você quiser conversar mais comigo, coloca aqui nos comentários. Se você quiser mais privacidade, me chama nos directs. Se você estiver passando por qualquer situação parecida, por favor, eu quero tentar te ajudar das formas que eu conseguir. Deixa o seu like se você gostou e entendeu a minha história. Se inscreve no canal caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui. Compartilha nas suas redes sociais para que mais pessoas possam receber essa mensagem. E segunda-feira, às 6h30, nós estamos aqui para mais um vídeo. Beleza? Beijo grande, Deus abençoe, fica firme e tchau.